aqui. Qual é a ideia? Para ter uma função, na verdade, é uma relação binária que existe entre dois conjuntos, né? Então, imagine que eu tenho aqui um conjunto A e eu tenho aqui um conjunto B. Conjunto A e o conjunto B. Aí nós temos esse conjunto A que tem vários elementos aqui do conjunto A. Vou representar dessa maneira, tá? X1, X2, até X índice N. No conjunto B, nós vamos ter aqui Y1, Y2, YN. Aí pode ter mais elementos, pode ter menos elementos. Vou botar aqui o YN mais 1. O que é que acontece? Para ser uma função, existe uma relação que associa cada elemento do conjunto A a um único elemento do conjunto B. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Existe uma relação que associa o x1 com o y índice 1, o x índice 2 com o y índice 2, aí isso continua, aí o x índice n com o y índice n. Nós fazemos essa notação de função dessa maneira aqui, ó. É uma função f que associa cada elemento do conjunto A a um único elemento do conjunto B. Aí você observa que o conjunto A eu estou representando pelas variáveis x e o conjunto B representando pelas variáveis y. Esse conjunto A aqui, que está indicando para a gente de onde está saindo as flechas, nós chamamos ele de domínio da função, né? É o domínio. E o conjunto que recebe as flechas? Aí ele recebe o nome de contradomínio da função. Então, nós temos aí o domínio e o contradomínio. Ok. Você vai perceber que no conjunto B, às vezes, pode existir elementos que não são ligados pelos elementos do domínio. Não estão sendo relacionados com os elementos do domínio. Os elementos aqui, pessoal, que estão sendo associados é o que a gente chama de imagem da função. Então, nós temos domínio, contradomínio, e a imagem da função. Certo? Então, você observa que o domínio representa os valores de x. A imagem representa os valores de y que estão sendo associados pelo domínio, né? Então, o que é que a gente aprende com isso? Toda vez que o cara diz determine o domínio da função, é porque ele está perguntando para vocês quais são os valores de x para que a função exista. Então, você vai calcular os valores de x onde essa função vai existir. Determine a imagem da função. O que é a imagem? Quais são os valores de y que estão sendo relacionados pelos valores de x? Então, geralmente, nós representamos isso dessa forma. Ó. F de x, que é o valor da função, isso aqui sempre vai ser igual a y. Você tem a função f, né? Então, esse x aqui é o nosso domínio. Esse y aqui é a nossa imagem. Então, f de x sempre vai ser igual a y. Como é que eu sei identificar o gráfico se representa ou não representa uma função? Quando é que um gráfico representa ou não representa uma função? Alguém de vocês aí pode nos dar uma ideia de como é que eu sei isso? Vamos supor que eu dei 2 gráficos aqui para vocês. Gráficos de uma função. Eu vou dar 3 exemplos aqui. Exemplo 1. Imagine que eu tenho aqui um plano cartesiano. Eixo X, eixo Y. E eu tenho esse caso aqui, ó.
Exemplo 2. Eu tenho aqui o plano cartesiano. E tenho isso aqui, ó. Exemplo 3. Eu tenho aqui um plano cartesiano. E eu tenho esse gráfico aqui, ó. Qual desses aqui não é função? Para ser uma função, você pega a parte do gráfico da função e passa uma reta paralela ao eixo Y. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Se eu passar uma reta paralela ao eixo Y, você observa que essa reta aqui, em qualquer parte da função que eu passar, vai cortar o eixo Y em um único ponto. Um único. Geometricamente, você observa isso, um único ponto. Mas na álgebra, o que isso representa? É que cada ponto existe apenas um valor de x que representa o domínio e um valor de y que representa a imagem. Ou seja, cada elemento de x do domínio possui uma única imagem. A mesma coisa aqui, ó. Qualquer reta paralela que eu passar, você vai observar que vai ter um único valor para x e um único valor para y. Quando chega na terceira opção, que eu passar essa reta paralela a y, aí você vai observar que existe um valor para x que está tendo dois valores para y. Ó. y1 e y2. Se eu fosse representar aqui no diagrama, você teria isso aqui, ó. X índice 1, y1, y2. Aí está acontecendo isso. E a gente sabe que para ser função, cada elemento do domínio tem que ter uma única imagem. Aqui eu estou tendo duas imagens. Para ser função, lembre disso. Cada elemento do domínio tem que ter uma única imagem. Se existir um elemento do domínio que não tem imagem, o que é que isso representa? Se eu tenho um elemento do domínio que não tem imagem, o que é que isso representa? Não é função. Para ser função, todos os elementos têm que ter uma única imagem. Pessoal, é o seguinte. Eu tenho aqui um plano cartesiano. Eixo X, eixo Y. Olha essa função aí. É uma função. Quem seria o domínio e quem seria a imagem dessa função? Quem é o domínio e quem é a imagem dessa função? Pela definição que nós acabamos de apresentar para vocês, domínio são os valores de x onde a função existe. Então, se você olhar aqui, ó, existe um intervalo do plano cartesiano onde essa função existe. Como é que eu sei esse intervalo? Você projeta o gráfico sobre o eixo x. O eixo x, você vai observar que todos os valores de x que estão entre 4 e 6, bolinha vazia no 6, entre 4 e 6 são os valores de x onde tem gráfico. Então, nós representamos o domínio dessa função da seguinte maneira. O que é o domínio? É qualquer x que pertence ao conjunto dos números reais, só que o x está entre -4
e 6. O domínio está indo de menos 4 até 6. E a nossa imagem, o que é a imagem? São os valores de y onde a função existe. Aí, se você observar onde é que os valores de y que a função existe, observa aqui que o menor valor da imagem é o menos 1 e o maior valor da imagem é 6. Bolinha vazia no 6 por causa do nosso ponto aqui representando a função, né? Então, nós vamos ter aqui de menos 1 até 6. Eu garanto para vocês que a imagem dessa função é y que pertence ao conjunto dos números reais, só que o y está entre menos 1 e 6. Beleza? Estamos fazendo aqui tudo tranquilo, né? Ó, quando a gente fala em intervalos, intervalos são subconjuntos dos números reais. Subconjuntos. Então, entenda bem, eu tenho aqui a reta R, aí eu vou colocar 3 situações aqui para vocês entenderem. 3 situações. Eu vou colocar uma bolinha vazia aqui, chamar essa extremidade de A, e vou ter aqui essa bolinha fechada e vou chamar de B. Eu vou ter essa bola aqui fechada e chamar de A, eu vou ter essa bola aqui fechada e chamar de B. E eu vou ter apenas uma semi-reta. Nessa semi-reta eu vou deixar aqui a bolinha fechada em B. E eu quero essa parte aqui da reta. Então, olha aqui, eu tenho 3 intervalos. 3 intervalos. Então, para você entender. Quando eu tenho um intervalo, uma bolinha vazia e uma bolinha fechada, isso aqui é chamado de intervalo semi-aberto ou semi-fechado. Porque uma extremidade é aberta, outra extremidade é fechada. Como é que eu caracterizo isso? Quando a extremidade é aberta, é para dizer para a gente que a extremidade não pertence ao intervalo. Então, na verdade, eu quero todos os valores da reta x que partem de A até chegar em B. Mas qual é o detalhe? É que o A não pertence à extremidade. A extremidade não pertence a esse intervalo. Então, eu represento assim, ó, A menor do que x, mas x é menor ou igual a B. Por que é que tem igualdade? Porque a bolinha é fechada. Aí, na bolinha fechada, a extremidade pertence ao intervalo. Quando você chega aqui, esse A é qualquer número real. Pode ser negativo, pode ser qualquer número real. Então, aqui você vai ter o A menor ou igual a x e o x menor ou igual a b. Por que que tem as duas igualdades? Porque os dois intervalos, as duas extremidades são bolinhas fechadas. Quando você chega nesse aqui, é uma semi-reta. Aí vamos para a ideia de geometria plana. O que é uma semi-reta? Tem uma origem, mas não tem um fim. É algo infinito. Como eu estou pegando a parte esquerda, então isso quer dizer, se esse B for positivo, eu estou pegando os números positivos menores que B, o zero e todos os números negativos. Se esse B for negativo, então eu estou pegando todos os números negativos menores do que ele, que é o B. Agora, como é que eu represento isso? Você diz assim, ó, que o x, que é o valor do intervalo, são todos os valores menores ou iguais a b. Agora, vamos transformar isso numa notação de intervalos. Quando a gente fala em intervalo aberto, existem duas maneiras de você representar o intervalo. Ou você representa por colchetes, contrários do que a gente normalmente usa, né? Colchetes invertidos, ou você usa parênteses. Quando a gente fala em intervalos fechados, nós vamos usar os colchetes normalmente mesmo. Então, nessa linguagem de intervalo, o que é que nós temos? Bem, isso aqui pode ser representado assim, ó. Aberto em A e fechado em B. Aqui pode ser representado como fechado em A e fechado em B. E aqui, como eu estou pegando todos os números negativos menores do que B, existe quantos números negativos?
Existem infinitos, né? Números reais negativos são infinitos. Então, nós vamos dizer o seguinte, ó. Você vai colocar aqui o símbolozinho do infinito negativo, menos infinito negativo, e vai colocar o B. Como a bolinha é fechada no B, então aqui o colchete é do intervalo fechado. E o menos infinito? Intervalo aberto e menos infinito. Professor, por que o intervalo é aberto e menos infinito? Porque se eu botar o intervalo fechado, você está dizendo que o menos infinito pertence ao intervalo. Você está limitando o infinito. Aí é uma coisa que não existe, né? O intervalo é aberto e sempre continua. Então, você vai colocar isso. Aberto menos infinito até B. Essa é a linguagem que nós vamos estar usando aqui com vocês, tá bom? Então, Entendi. Imagine agora que eu quero que vocês calculem quem é o domínio da minha função. Qual a função? Eu quero saber quem é o domínio dessa função. Ó. F de x é igual a raiz quadrada de 1 sobre 1 menos x. Você está dando uma aula de primeiro ano, a apostila da escola, o cara bota essa questão. F de x é a raiz quadrada de 1 sobre 1 menos x. Aí tem essa pergunta. Quem é o domínio da função? Como é que eu resolvo essa questão? 1 sobre 1 menos x tem que ser maior ou igual a 0. Só que como isso aqui é uma fração, qual é a condição que isso é uma fração? O denominador tem que ser diferente de 0. Ou seja, o denominador não pode ser 0. Se não pode ser 0, olha só. Se essa fração tem que ser maior ou igual a 0, isso quer dizer que o sinal da fração é positivo. O numerador é positivo. Então, para o resultado ser positivo, é necessário que o denominador também seja positivo. Não pode ser igual. Por que não pode? Porque o denominador é diferente de 0. Aí você resolve a questão, né? Menos x é maior que menos 1. Então, eu garanto que x é menor do que 1. Então, o domínio da função, como já foi respondido aí, é qualquer x que pertence ao conjunto dos números reais, só que o x é menor do que 1. Aí a gente resolve essa função. Eu agora quero que vocês calculem a imagem da função. Ó. A imagem da função. Mas a imagem de qual função? Bem, como é que eu faço para calcular a imagem dessa função? A imagem da função. Pessoal, a primeira dica para vocês é essa. Você desenha o gráfico da função e depois você projeta o gráfico da função sobre o eixo y. Então, o que é que eu vou fazer com vocês? Vamos construir o gráfico da função. Quem é o gráfico dessa função? Seguinte, primeiro eu estou trabalhando com módulo. Bora tirar esse módulo aqui. Para tirar esse módulo, você vai para a definição de módulo. Ó. O que é o módulo de x? O módulo de x é x se x for maior ou igual a 0, né? E é menos x se o x for menor do que 0. Como é que o módulo de x é menos x? O módulo não é sempre positivo? Isso. Mas como é que o módulo é menos x? É porque o x é menor do que 0. Menor do que 0 com negativo fica positivo, né? Então, bora usar aqui a definição. Você observa que eu tenho que dividir essa função em dois casos. O primeiro, qual é o primeiro? Eu vou usar o fato do x ser maior do que 0, maior ou igual a 0. Se o x é maior ou igual a 0, pessoal, o módulo de x é o próprio x. Então, a minha função vai ficar assim, ó. F de x é igual a x elevado ao quadrado menos 4x mais 3. Uma função polinomial do segundo grau completa. Aí eu preciso aqui de dois números, usando a relação de VT. Dois números que a soma é 4 e o produto é 3. Não faz Bhaskara, né? Mas senão vai começar. Exato. Então, bora fazer assim. Se o x1 é 1 e o x2 é 3, agora bora calcular o vértice, né? Quem é o x do vértice? É a média aritmética. O x do vértice é 2. Quem é o y do vértice? Pega o 2 e substitui na função.
4 menos 8 dá menos 4, menos 4 mais 3 dá menos 1. Então, no meu plano cartesiano, ó, vamos fazer bem aqui o desenho. Eixo X, eixo Y. Vamos fazer o meu desenho. Eu quero construir o gráfico da função polinomial de segundo grau. O A é positivo, com cavidade voltada para cima. As raízes vão ser 1 e 3. E aí o x e o y do vértice. O x do vértice é 2 e o y do vértice é menos 1. Pessoal, seria algo mais ou menos assim. Ó. Aqui é 1, aqui é 3. O x do vértice é 2, o y do vértice é menos 1. Seria algo assim, ó. Como eu só quero a parte de x que é maior ou igual a 0, então isso quer dizer que esses valores de x aqui, ó, que são negativos, não faz parte desse primeiro caso do gráfico. Porque eu só quero x maior ou igual a 0. Então vai ser do 0 à direita. Um detalhe, se eu quero saber esse pontinho aqui, onde ele corta o y, onde é que ele está cortando o y aqui nessa função? Se for no caso, o x é menor do que 0. Se o x é menor do que 0, quando o x é menor do que 0, o módulo de x é menos x. Então, esse cara aqui é menos, ó. Menos com menos fica mais. Então, isso quer dizer que a minha função agora, f de x vai ser x ao quadrado, mais 4x, mais 3. Eu vou ter agora dois números que a soma é menos 4 e o produto é 3. É o menos 1 e o menos 3. Aí, o x do vértice. O x do vértice é a média aritmética, dá menos 2. O y do vértice. Quem é o y do vértice? Substitui por menos 2. Vai dar 4 menos 8 mais 3. Vai dar menos 1. Então, eu tenho uma parábola com a concavidade para cima. As raízes são menos 1 e menos 3. E o vértice é esse aqui, ó. Então, seria algo mais ou menos assim. Aqui uma raiz é menos 1. Aqui a outra raiz é menos 3. O x do vértice é menos 2. Aqui é menos 1. Como eu não quero a parte em que o x é maior do que 0, só o que é menor do que 0, vai só até aqui, ó. Esse pontinho aqui é o 3, né? Então, esse é o gráfico da função, ó. Esse é o gráfico da função. Como eu estou querendo a imagem, o que é a imagem? São os valores de y aonde tem gráfico. Aí você pega esse gráfico e projeta no eixo y. Então, projetando o gráfico no eixo y, você vai observar que todos os valores de y são maiores que menos 1. Isso aqui é uma parábola, continua. Isso aqui é uma parábola, continua. Então, quem seria, turma, a imagem da minha função? Bem, é y que pertence ao conjunto dos números reais, só que o y é maior ou igual a menos 1. Aí você determinou a imagem. Eu vou colocar isso aqui. É algo comum que vai aparecer em funções. Vocês vão precisar explicar isso para os alunos. E eu também quero usar para, de alguma maneira, fazer uma aplicação em alguma questão que vai aparecer. Às vezes não, sempre que você... O que é a raiz ou zero de uma função? Raiz ou zero da função? O que é a raiz ou zero da função? Bem, em poucas palavras, são os valores de x, né? São os valores de x para os quais a função é igual a zero. Então, nós não queremos trocar a catraca de canhão com punhado de alcatrão. Zero de uma função são os valores de x onde a função é zero. Muitos alunos criam um problema com isso. Professor, o zero da função é quando o x é zero. Não, nem sempre. É quando o valor da função é zero, ou seja, quando o y é zero. E quando a gente fala em valor de uma função?
o que é o valor de uma função? Bem, o valor de uma função é o valor que você obtém quando substitui x pelo valor dado, e aí você encontra o resultado resolvendo as operações da função. Geralmente, nós dizemos que o valor da função é a imagem que você quer obter para o domínio dado da questão. Quando eu tenho f de x igual a x, qual é o valor da função se o x é 3? Então, eu vou pegar o x e vou substituir por 3 na função e vou calcular a imagem. É isso que é o valor da função. Ah, f de x é a raiz cúbica de x menos 1. Aí o x é igual a 9. Então, qual é o valor do f, por exemplo, o f de 2? Aí vai ser a raiz cúbica, você substitui o x por 2, 2 menos 1 vai dar a raiz cúbica de 1. Como a gente está trabalhando em números reais, a raiz cúbica de 1 vale 1, né? Então, isso é encontrar o valor de uma função. São os valores que eu encontro quando eu substituo o x pelo valor dado e resolvo as operações encontradas na função, na sentença matemática. Sabendo do que é o zero de uma função, pessoal, e sabendo o que é o valor de uma função, como é que eu faço para resolver um exemplo desse tipo aqui? Ó? Vou aqui agora para o exemplo 4. Ó. F de x mais 1 é igual a f de x mais x elevado ao quadrado. Eu quero saber qual é o valor do f de 6 menos o f de 1. F de x mais 1 é f de x mais x ao quadrado. Então, qual é o valor do f de 6 menos o f de 1? Nesse tipo de questão, a gente fala sempre para os alunos que nós vamos usar um pouco do pulo do gato, tá? O que é o pulo do gato? Vamos preparar aqui essa questão, pessoal. Vocês observam que o f de x mais 1, que é igual a f de x mais x ao quadrado, pode ser escrita de outra maneira? Que outra maneira seria essa? Eu vou escrevê-la assim, ó. F de x mais 1 menos f de x, isso aqui é igual a x ao quadrado. Igual a x ao quadrado. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se o x for igual a 1, aí eu vou ter o f de 2 menos o f de 1. Isso aqui é igual a 1 elevado ao quadrado, que é 1. Se o x for igual a 2, aí você vai ter o f de 3 menos o f de 2 é igual a 2 ao quadrado, que vai ser 4. Se vocês tiverem o x igual a 3, aí vai ficar o f de 4 menos o f de 3. Isso aqui vai ser 3 ao quadrado, que é igual a 9. Se eu pegar o x igual a 4, aí eu vou ter o f de 5 menos o f de 4. Isso aqui vai ser 4 ao quadrado, que é igual a 16. E se o x for igual a 5, eu vou ter o f de 6 menos o f de 5. Isso aqui vai ser 5 ao quadrado, que é igual a 25. Beleza. O que é que eu vou fazer agora, professor? É o que a gente chama de soma telescópica, né? Soma telescópica. Soma. Quando você for somar, você vai observar que o f de 2 cancela o menos f de 2. O f de 3 cancela menos o f de 3. Eu costumo chamar isso de método papoco, tá? Papoca o f de 4 com o f de 4. E depois papoca o f de 5 com o f de 5.
O que é que sobra no final? Bem, pela regra do Papo, sobrou f de 6 menos f de 1. Que é exatamente o que eu quero, né? E quanto é que é o f de 6 menos o f de 1? É o resultado dessa soma. 1 mais 4, 5. 5 mais 9, 14. 14 mais 16, 30. 30 mais 25, 55. E aí a gente consegue resolver essa questão.